Olá, meus queridos, a paz de Cristo em vossos corações. Estamos de volta com o nosso conteúdo do Gênesis a Apocalipse. Estamos fazendo análise no livro de Números, no Pentateuco, e num conteúdo anterior nós havíamos falado sobre alguns algumas passagens, alguns momentos entre Israel, os israelitas e Moisés. O estresse de Moisés, a rebeldia e a punição de Israel pelo próprio Deus, e o desânimo de Moisés do peso da sua responsabilidade em meio às murmurações dos israelitas. E também falamos sobre a murmuração de Miriam e de Arão, a qual foi punida com lepra por sete dias. Enfim, dê uma observada no conteúdo anterior para que você possa ter uma visão melhor desse que estaremos agora fazendo para você. Nesse conteúdo estaremos, portanto, analisando, nós vamos estudar o livro de Números no capítulo 13 e o capítulo 14, onde os israelitas acampam em Cádiz Barneia e enviam espias para espiar a terra de Canaã, para estudar a sua geografia e analisar qual a melhor forma e maneira de possuir esta terra. Por isso, quero que vocês, neste momento, evidentemente, estaremos aqui falando, analisando de uma forma panorâmica, mas como eu sempre insisto, faça um estudo minucioso em sua casa e procure entender toda a história em torno dessa espionagem e também as consequências dessa espionagem para o próprio povo de Israel. Nós temos, em primeiro lugar, no capítulo 13 de Número, versículo 1 ao versículo 25, Deus preparando algumas pessoas para espionar a terra. No versículo 1 ao versículo 16, os nomes dos homens, 12 homens são escolhidos para espiar a terra de Canaã, a terra da promessa. Entre eles estavam Caleb, da tribo de Judá, e Josué, da tribo de Efraim. E como você conhece a história, esses dois personagens foram os únicos que sustentaram a sua fé no Deus de Israel. Os demais, todos fracassaram e acovardaram-se, além de acovardar o povo de Israel. Nós temos nos versículos 17 ao 25 a natureza desta missão. Moisés os instrui a fazer duas coisas. Deixou bem claro para que os 12 espias pudessem colocar isso em prática, em evidência. Primeiro, descobrir como eram seus habitantes, os seus costumes, as suas armas, seu exército, seu poder estratégico, bélico, etc. Versículos 17 ao 19. Eles tinham que analisar isto e fazer um relatório para Moisés. Segundo, trazer consigo a amostra da colheita da terra, uma prova de que de fato eles espionaram, observaram, estudaram a terra e trouxesse, portanto, o relatório disso para Moisés. Capítulo 13, versículos 20 ao 25. E como nós sabemos, trouxeram um cacho de uva enorme. E aquilo foi uma prova plausível de que a terra de fato mana leite e mel. Mas, enfim, nós temos um momento de lamentação do povo, pois, como eu disse, o relatório de Caleb e de Josué
foram positivos, mas os 10 israelitas espias foi uma tragédia. Foi lamentável o que aconteceu por causa desses homens que não tinham fé, que não tinham experiência com Deus. Por isso, no capítulo 13, versículos 26 ao 33, ao capítulo 14, versículo 10, nós temos o relato dos espias. Olhe que, primeiro, o relato incrédulo de 10 deles, conforme estamos falando. Número 13, 26 ao 33. O povo que habita nessa terra é poderoso. Olha o relato dos homens que não tinham fé. E as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos ali os Nefilins, isto é, os filhos de Anak, os gigantes. Éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Veja o relatório negativo, pessimista desses 10 homens. E isso levou a uma tragédia, um fracasso num povo que poderia vencer a guerra, entrar na terra e viver a vida em paz. Mas quando falta fé, disponibilidade, coragem em soldados, aí, meu irmão, é triste. Era 10 contra 2. Por isso, um relato fiel dos dois, Josué e de Caleb, capítulo 14, versículo 6 ao 10. Olha o que diz: a terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos introduzirá nesta terra e nos dará. Olha a fé. Tão somente não sejais rebelde contra o Senhor, e não temais o povo desta terra. Retirou-se deles a sua defesa, e o Senhor está conosco. Esta é a voz da fé de soldados, guerreiros, patriotas, juntos numa causa. Os medrosos viram apenas gigantes na terra, cidades fortificadas, mas aqueles que de fato tinham fé, 2 soldados destemidos, eles viram que haviam dificuldades, mas com Deus no comando, eles poderiam sim conquistar a terra de uma forma tremenda e viver a sua vida ali. Mas a reação do povo, a reação da multidão, infelizmente, prevaleceu o mau testemunho dos 10 covardes. Pois Números capítulo 14, versículo 1 ao 5, leia as referências aí, meu irmão. Dê uma pausa no vídeo e leia, para que o vídeo não fique muito extenso. Eu evito ler as referências aqui. Ao ouvir o relato dos 10 espias, o povo se atemoriza e faz planos de retornar, sabe para onde? Para o Egito. Veja se isso não é lamentável. Deus fez tantos milagres no deserto, operou estrondosamente, poderosamente diante desse povo. E agora, por causa de um relatório falso, hipócrita, sem fé de 10 covardes, o povo entra em pânico e se lembra do Egito e quer voltar ao Egito, quer, enfim, fugir da realidade para a qual eles estavam ali enfrentando e vivendo. E sendo assim, a súplica, a oração do profeta aqui termina então tentando resolver a situação. Números 14, 11 ao 21.
nós temos aqui a proposta número 14, 11 ao 12. O Senhor se ira com os israelitas e diz a Moisés: Deus ficou irado, claro. Tantos murmuradores, uma revolta no arraial. Foi terrível esse dia. E Deus disse para Moisés: com pestilência o ferirei e o rejeitarei, e farei de ti uma nação maior e mais forte do que ele. Deus estava ali determinado a destruir os murmuradores, acabar com tudo e fazer de Moisés uma nova geração, uma nação de Moisés. Mas Moisés, sendo o homem mais manso da terra, Moisés se humilha e faz uma súplica a Deus em prol do povo. No capítulo 14, 13 ao 19, Moisés implora o perdão do Senhor para Israel. É o exemplo do bom pastor, daquele que cuida das ovelhas, ama as ovelhas. Temendo que os pagãos dissessem: portanto, o Senhor não podia introduzir este povo na terra que, com juramento, lhes prometera. Por isso o matou no deserto. E Moisés fez essa oração a Deus: Senhor, tenha misericórdia. O que as nações não vão dizer? Que tu não pôde com esse povo e destruiu todos eles no deserto. Aplaca a tua ira. Nós vamos conseguir. E Deus se aplacou da ira e do intento de destruir este povo. Então o perdão de Deus vem, mas os críticos sofrem as consequências da sua covardia. Números 14, 20 ao 21, o Senhor perdoa seu povo, embora ainda haja consequências. E pesquise para você ver a matança de pessoas que não foi ali, porque os rebeldes pagaram com as suas vidas o preço da sua rebeldia. E então a condenação decretada pelo Senhor, número 14, versículo 22 ao 45, no versículo 22 ao 38, a Bíblia mostra a punição, pois não é justo. Vejam, o Senhor poupa o povo de Israel de uma destruição completa como nação, mas eles ainda serão punidos. Deus não deixa barato a rebeldia do seu povo. Ninguém com 20 anos ou mais, exceção feita a Caleb e Josué, entrará na terra prometida. Eles vagarão pelo deserto pelos próximos 40 anos, até que todos morram e nasça uma nova geração. Os 10 murmuradores morreu imediatamente naquele dia da murmuração. A nação como um todo, salvo Josué e Caleb, que foram fiéis a Deus, todos que saíram do Egito de 20 anos para cima, haveriam agora de voltar a peregrinar no deserto por 40 anos. E morreram todos. Nenhum sequer colocou a planta do pé na terra prometida, salvo Josué e Caleb, que entraram na terra, conquistaram a terra, foram grandes generais pela sua fé, pela sua robustez, pela sua confiança no Deus de Israel. E aí a perseguição, número 14, 39 ao 45, a volúvel multidão resolve então entrar na terra prometida, mas é completamente massacrada por seus inimigos. O que acontece? Depois que eles viram a punição divina sobre os 10 covardes, aquela morte, aquele morticínio ali, e o decreto da peregrinação pelo deserto, e a proibição de todos eles de entrar na terra, um grupo se resolveu ali se juntar e, por conta própria, sem a presença da arca divina, se juntaram ali, fizeram um mutim, disseram: vamos entrar, vamos invadir, vamos lutar.
e foram por conta própria, mas Moisés não permitiu, Deus não permitiu, Josué não permitiu, e nem a arca de Deus estavam com eles. Foram. Já sabe o que aconteceu, não é? Pesquise aí. Foram desbaratinados, foram mortos, destruídos pelos inimigos. Por quê? Porque quando Deus não está numa batalha, não adianta você começar ela. Se Deus não está nesse propósito, não adianta você começar. Se Deus não está nesses planos estabelecidos por você, não adianta você começar, porque não terá a bênção de Deus. Por isso, seja verdadeiro, fale a verdade. E Deus vai abençoar você e seus planos, seus propósitos. Mas quer uma batalha? Está numa batalha? Tem um objetivo na vida? Põe Deus em primeiro lugar. Confie no Senhor e do Senhor vem a vitória. Então nós vimos aqui, nesse conteúdo, os nomes dos espias, os 12 espias que Deus enviou. Nós vimos a natureza da missão. Eles deveriam espionar a terra. Eles deveriam trazer consigo uma prova, como trouxeram aqueles frutos, a uva. Eles prestaram o relatório positivo dos 2, Josué e Caleb, o relatório negativo dos 10 covardes. A reação do povo, se revoltaram contra Moisés, queriam apedrejar Moisés e decidiram retornar para o Egito. Enfim, Deus decide destruir o povo, Moisés ora, intercede, Deus perdoa e atende a súplica de Moisés, mas a punição é inevitável. 40 anos no deserto, até que todos de 20 anos para cima morram e sejam sepultados no deserto. Somente aqueles que nasceram no Egito, crianças, e a nova geração que foram crescendo, foram que 40 anos mais tarde possuíram a terra. E sendo assim, meus queridos, esses últimos que fizeram por conta própria um grupo de revoltados, valentões, achando que poderia ocupar a terra sem Moisés, sem a arca, sem a permissão de Deus, morte na certa. Foram destruídos pelos seus inimigos e o que tiveram então de fazer? Fazer aquilo que Deus determinou: peregrinar 40 anos pelo deserto. Agora retornam todos de cabeça baixa, todos jururu, todos caminhando pelo deserto escaldante, sobrevivendo pela graça e pela misericórdia e pela bondade de Deus e pelas suas promessas feitas aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Nos próximos conteúdos estaremos, portanto, analisando aqui os israelitas viajando de Cades Barneia para a margem oriental do Rio Jordão. Começa então ao ciclo de peregrinação até que cumpra o período estabelecido por Deus para dar fim a essa geração covarde, incrédula e sem um pouco de sensibilidade espiritual. Mas isso veremos no nosso próximo conteúdo. Que Deus lhe abençoe. Compartilhe esta palavra. Deixe o seu comentário aqui. Dê um joia. Se inscreva em nosso canal. E fazendo isso, você nos motiva a continuar produzindo conteúdos como este para abençoar a sua vida. Fique na paz, em nome de Jesus Cristo.